E é claro que o nosso primeiro assunto é aquele que eu considero o principal, é saúde. E hoje a gente vai falar sobre a técnica XLIF, que é uma novidade em técnica de cirurgia na coluna. Eu estou aqui com o Dr. Rodrigo Amaral, que é ortopedista do Hospital do Servidor Público Municipal em São Paulo. Ele é o atual presidente da Sociedade Mundial de Coluna. Ele é a autoridade para falar sobre essa nova técnica. Muito obrigada, doutor. Por favor. Um prazer recebê-lo. Boa tarde. E olha, ele trouxe até aqui um pedaço de coluna, né? Na verdade, para você entender como é que funciona e a gente vai tentar explicar um pouquinho como é que é essa cirurgia. Bom, XLIF é uma técnica que pode ser usada para qualquer tipo de problema na coluna? Não. XLIF é uma técnica desenvolvida para fazer a artrodese da coluna. O que é a artrodese? A artrodese da coluna é o ato de juntar um osso no outro, retirar a movimentação entre dois ossos. Isso chama artrodese. E por que acontece a artrodese? A artrodese deve ser feita por diversos problemas, dentre eles as instabilidades da coluna, os colapsos dos discos intervertebrais, muitas vezes as hérnias de disco, quando são recidivantes e a gente não consegue mais tratar. Mas, de maneira geral, toda vez que a gente tem um segmento da coluna que não se movimenta adequadamente, a gente deve fazer com que esse segmento pare de se movimentar. Então, ele para de se movimentar porque tem um desgaste aqui. Isso aqui é o quê? Uma cartilagem? Isso é um osso. Não, entre os ossos. São as cartilagens. As cartilagens. Então, quando tem um desgaste na cartilagem, aí a coluna para de se movimentar e aí precisa da intervenção do XLIF, é isso? É uma das opções. É uma das opções. E como é que é essa cirurgia? O XLIF é uma cirurgia recentemente criada, ela foi desenvolvida por um cirurgião brasileiro. O nome dele é Luiz Pimenta, ele é coordenador do instituto onde eu trabalho, Instituto de Patologia da Coluna, e ele, nos Estados Unidos, desenvolveu essa técnica para conseguir abordar a coluna, o disco intervertebral principalmente, através de uma técnica minimamente invasiva, ou seja, as cirurgias tradicionais da coluna abordam a coluna por via posterior, em que a gente tem toda a musculatura que sustenta a coluna em pé, ou por via anterior, em que a gente tem os grandes vasos, a aorta, a veia cava, que estão bem aderidos a essa região anterior da coluna. Uhum. A invenção foi tentar abordar a coluna por uma via alternativa, por uma via menos invasiva. Tá. E aí surgiu-se a ideia de abordar a coluna por via lateral. Tá. Então, é menos invasiva em que sentido? Assim, a incisão é menor? Como é que é feita essa cirurgia? Em termos mais práticos, para quem não entende exatamente disso. Tudo isso. A incisão realmente é menor do que as incisões posteriores, principalmente, são as principais utilizadas, mas principalmente a cirurgia minimamente invasiva, ela preserva a musculatura. Então, o conceito de que a musculatura e os ligamentos são importantes para a sustentação da coluna é que fizeram criaram a necessidade de se desenvolver novas técnicas. Então, a gente, quando aborda a coluna por via lateral, a gente não tem dano à musculatura. Tá. A gente atravessa um único músculo, que é o músculo psoas, que é responsável pela flexão do quadril, e a gente faz a travessia do músculo psoas através de como se fosse um GPS que busca os nervos e tenta não lesar esse músculo. Então, a gente não denerva e não tira toda a musculatura posterior, que é principal, das principais em importância para a sustentação da coluna. Tá. Eu não entendo muito, mas pelo que eu estou vendo aqui, a gente está aqui bem na base da coluna, quase que no quadril, né? Isso. Mas o XLIF pode ser uma opção, no caso do desgaste dessa cartilagem, em qualquer parte da coluna vertebral? Essa é uma ótima pergunta. O XLIF, ele funciona acima do osso do quadril, apenas acima do osso do quadril. Então, uma limitação para abordagem é o disco L5, é a quinta vértebra lombar, e o disco S1, e o corpo vertebral de S1. Então, nesse segmento, o último segmento da coluna, a gente não consegue abordar por essa técnica, exatamente por causa do osso do ilíaco, né, que é esse osso da bacia. Tá. Eu fico imaginando uma pessoa leiga hoje que está com um diagnóstico de cirurgia na coluna, e aí ela está ouvindo agora o programa e falou, nossa, essa técnica então, que é menos invasiva, é a que eu quero. Mas o problema dela, então, tem que estar instalado em que vértebra? De L5 para cima. De L5 para cima. Isso. Agora, então pode ser feito até lá em cima? Até T5, porque aí o ombro, a escápula e o ombro atrapalham no acesso. Então, todos os níveis da coluna entre T5 e L5.
Tá, recuperação do XLIF. A recuperação do XLIF, basicamente, para abordagens em um único nível, quando o problema é localizado em uma única vértebra, tem em média um tempo de internação de 24 horas. Então, faz cirurgia num dia, no dia seguinte já está em casa. Esses pinos permanecem na coluna? Esses pinos, na verdade, são ilustrativos para esse modelo. Esses pinos são os que são realizados para cirurgia convencional, para cirurgia por via posterior. Tá. E a técnica de XLIF pode ser feita com a suplementação dos parafusos ou simplesmente só com esse cálcio que fica entre as vértebras. Só a colocação desse dispositivo já trata as doenças do disco. Ah, então é só colocar o dispositivo, não precisa necessariamente desses dois Não, os parafusos estão nesse modelo exatamente para mostrar a diferença entre uma cirurgia posterior e a cirurgia lateral. Essa daqui. Tá. Qualquer pessoa com esse problema na coluna, da onde nós falamos, que é o... L5. L5 até... Torácica, quinta torácica, T5. Quinta torácica, que é o T5. Pode utilizar essa técnica aqui. Na grande maioria das doenças, né? A gente não consegue padronizar isso porque cada doença tem a sua especificidade, mas a grande maioria das doenças da coluna, sim, podem ser tratadas com essa técnica. Tá. Doutor, você falou de recuperação, na verdade falou da internação de 24 horas, né? Então ela opera, fica 24 horas no hospital, uma cirurgia que eu imagino, então, por 24 horas no hospital, basicamente simples, sim, que não há muito risco de complicação. Mas como é que é o pós-operatório? Tem dor? Como é que é a recuperação desse paciente para voltar a andar, para sentar? Como é que é isso? É muito mais curta do que a cirurgia tradicional. Daí vem a minimamente invasiva, a cirurgia minimamente invasiva. Muito mais curta porque a gente não chega a machucar a musculatura. A gente atravessa ela delicadamente, afasta ela e aborda o problema, o problema específico, que é a doença do disco. Mas curta quanto tempo, assim? Vai sentir dor por quanto tempo? Esse paciente vai sentir dor no período de recuperação da musculatura e da 2 semanas. Que é aquela dor controlada? Que é aquela dor pós-operatória de qualquer pós-operatório. O anti-inflamatório. A partir da 2ª semana, esses pacientes já têm vida praticamente normal. A gente só evita esportes de contato ou exercícios de muito impacto. Pode dirigir? Pode dirigir. A partir de quanto tempo? 2 ou 3 semanas. 2 ou 3 semanas, já pode dirigir. Dirigir. Esporte de contato é bom evitar por um tempo, né? Porque, como eu havia falado no começo, a cirurgia ela é feita para artrodese. E a artrodese ela só acontece realmente quando o osso entre uma vértebra e outra se consolida. Isso demora um período de 4 a 6 meses. Tá. Então, durante esses primeiros 6 meses, é bom a gente evitar esporte de contato, exercício de alto impacto, mas a vida é praticamente normal. Tá. Agora, como é uma cirurgia, né, e tem riscos como toda cirurgia, o que o paciente precisa fazer antes de se submeter a uma cirurgia dessas? Ele tem que tomar alguns cuidados? Na verdade, os cuidados deveriam acontecer antes do acontecimento da doença, né? A gente costuma dizer que a coluna ela é muito sensível às alterações mecânicas. Então, preservar a parte muscular, peso, tabagismo influencia muito na degeneração dos discos. Então, ter uma vida mais saudável evita problemas de coluna, sem dúvida. Agora, depois que esse problema foi instalado, a gente precisa trabalhar realmente na recuperação. As fisioterapias, o tratamento fisioterápico, o pilates, a acupuntura, os exercícios como o RPG ajudam bastante no alívio da dor desses pacientes. E no pós-operatório ou no pré-operatório? No pré-operatório. E muitas vezes evitam as cirurgias. E no pós-operatório, precisa fazer fisioterapia? Não, ajuda. Ajuda. Mas muitas vezes não é necessário. Ajuda, mas a maioria das vezes os pacientes saem muito bem. Ok. Tem idade para fazer o XLIF? Não tem idade, né? É uma Mas técnica... tem uma idade onde as pessoas têm esse desgaste, né? Criança não tem esse desgaste. Exatamente. A partir de quantos anos começa um desgaste de cartilagem como esse? É difícil dizer, pode acontecer em pacientes mais jovens, mas a partir dos 30 anos a gente já vê com mais frequência. Lógico que perto dos 50, 60 anos, em que a musculatura já fadiga e a nossa vida sedentária leva o tronco para frente, acontece com mais frequência. Mas não tem uma idade de aparecimento fixa, não é uma regra fixa. Existem várias patologias da coluna, a gente não consegue colocar elas todas dentro de um mesmo segmento. Mas a vantagem dessa técnica em especial é que, por ser uma cirurgia menor, a gente consegue abordar pacientes de mais idade, com mais doenças, com mais comorbidades e que, por uma técnica tradicional, teriam uma contraindicação. Então, aqueles pacientes que não mais poderiam fazer cirurgia porque o risco é muito grande, hoje em dia já conseguem fazer a cirurgia porque a cirurgia diminuiu, o risco cirúrgico diminuiu. Menos tempo de internação, menos tempo deitado, menos complicações. Né? Menos complicações, menos invasiva. Então, ó, que boa notícia aí para você que está com problema na coluna.
Converse com seu médico, com seu ortopedista, fale sobre essa técnica XLIF, XLIF, não é isso? XLIF. E aí você pode fazer uma cirurgia muito mais tranquila e simples e voltar a ter uma vida melhor, que é o que a gente deseja para todo mundo. Doutor Rodrigo Amaral, ortopedista, muito obrigada por ter vindo, viu? Ele atende no telefone 0 operadora 11 29 36 8838, 29 36 8838, e o site é o www.patologiadacoluna.com.br. Ele é o atual presidente da Sociedade Mundial de Coluna, então está aqui uma grande autoridade para falar desse assunto. Esse é o Dr. Pimenta. Dr. Luiz Pimenta é o presidente da sociedade. E por que me falaram aqui que é... Porque a gente faz parte do mesmo instituto. Do mesmo instituto. Mas o presidente é ele, olha, atual então, presidente mil perdões para ele. Não, um todo abraço mérito grande dele. para o Dr. Pimenta, Nosso então. grande inventor. E parabéns por fazer parte dessa equipe tão boa, muito obrigado, viu? Obrigado. E parabéns aí pela técnica desenvolvida, que é realmente... Muito obrigado. Muito mais tranquila, né? Prazer. Obrigada, prazer.